Oi, gente. Vocês se lembram da Nise Yamaguchi, não é? Médica bolsonarista, defensora da cloroquina e mentirosa de plantão, que foi para a CPI da Covid e despejou uma meia tonelada de mentiras, ou talvez tenha sido uma tonelada inteira, né? Eu perdi a conta de quantas mentiras ela contou naquele depoimento dela. Ela agora, de forma cínica e oportunista, está processando o Omar Aziz e o Otto Alencar, que foram algumas das pessoas que, segundo ela, humilharam ela, né? E ela está querendo processar agora por danos morais, num valor altíssimo, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ela está pedindo uma indenização de 160 mil reais de cada um dos senadores por danos morais, né? 320 mil reais, né? Que é um apartamento, né? E agora os advogados estão citando um valor de 360 mil, considerando correção monetária e juros após uma eventual sentença condenatória, né? Quer ganhar um dinheiro aí, um apartamento, né? Que, enfim, é uma estratégia que ela está utilizando diante da humilhação que ela sofreu. E de fato ela foi humilhada, mas ela foi humilhada não só pelos seus conhecimentos pequenos em relação a, por exemplo, a cloroquina, porque o que ela disse em relação à cloroquina é um vexame internacional, porque já existem estudos provando a ineficácia da cloroquina. Então a pessoa pode ter os diplomas, a trajetória, a gabaritada que for. Se falar bobagem, a bobagem precisa ser exposta, que é o caso dela. E o currículo dela não retira dela a enorme bobagem que ela falou sobre a cloroquina. Mas pior do que isso, pior do que a bobagem sobre a cloroquina, que já seria grave, tem as enormes mentiras que ela contou. Ela disse, por exemplo, que nunca se reuniu sozinha com Bolsonaro. Mentira. Na agenda tem vários encontros. Ela disse que a Organização Mundial de Saúde não sabia se recomendaria lockdown naquele momento. Mentira. A Organização Mundial de Saúde já recomendava lockdown. Eu perdi a conta de todas as mentiras. São tantas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só a mentirada. Tem um aqui. Eu não posso me vacinar porque eu tenho uma doença autoimune. A Sociedade Brasileira de Reumatologia indica exatamente o contrário. Recomenda que pessoas com doenças autoimunes sejam vacinadas. Então, ter doença autoimune não impede a vacina. E como é que uma médica que se diz conhecedora dessas coisas pode dizer uma. Assim, das duas, uma. Ou ela é uma pessoa que é uma gigantesca fraude do ponto de vista intelectual, né, não tem conhecimento, ou é uma pessoa completamente desonesta. Ou talvez sejam as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela disse que no Amapá temos os menores índices do mundo de mortalidade. O Amapá não tem um dos menores índices de mortalidade por Covid do mundo. É outra mentira dela. Ela disse que agora houve a admissão de que é melhor não se trate com cloroquina os pacientes com doença. Ela dizendo que foi só agora. Não! Desde junho de 2020, ou seja, quase um ano, pesquisas sobre o uso da cloroquina e hidroxicloroquina para tratar a Covid mostravam que esses medicamentos não tinham benefícios contra a doença. Ou seja, na verdade, o que a gente provou agora foi a ineficácia, mas já existiam estudos que indicavam que a eficácia não estava comprovada, que não era eficaz. Não era suficientemente eficaz, que não tinha indícios de eficácia. Agora, o amadurecimento mais recente dos últimos, inclusive, 5 meses, já sinaliza uma ineficácia comprovada da cloroquina, que é um estágio além da eficácia não estar comprovada. Enfim, houve um anúncio, inclusive, das universidades europeias de que nós teríamos milhões de mortes até abril. E na época já estavam utilizando o protocolo do Ministério da Saúde em vários serviços. Falso. Em março de 2020, ainda no começo da pandemia, pesquisadores do Imperial College usaram fórmulas matemáticas para simular e não prever ou anunciar possíveis desfechos da pandemia em vários países, inclusive o Brasil. Quer dizer, eu fico me perguntando, gente, diante de tantas mentiras que essa mulher contou, cadê a indenização que ela vai pagar para nós? Qual é o processo que ela vai sofrer por ter mentido numa CPI dessa maneira e por ter contribuído de forma nefasta com o genocídio
de mais de 500 mil vidas perdidas. É isso que nós estamos caminhando para chegar. E seguramente agora vamos chegar, se não já chegamos no momento desse vídeo, por causa da negligência e por causa de atitudes irresponsáveis de pessoas ligadas a esse governo. E, de fato, o bolsonarismo instituiu um novo nível de cinismo, né? Como tem uma matéria da Isto É que traz. A matéria da Isto É sobre a Anísia. Ela diz o seguinte, a Anísia Yamaguchi, a mentira como método. Diz o seguinte, que ela baixou ainda mais o nível de cinismo do elenco dos negacionistas, porque outros autores já tinham mentido, mas ela mentiu sem nenhum constrangimento, negou que tinha ido em encontros privados com o presidente, mas a agenda registra pelo menos 4 reuniões, das quais 3 com presença de outras pessoas e uma sós. Além disso, ela já declarou publicamente que tinha contatos permanentes com Bolsonaro, foi sondada para assumir o Ministério da Saúde, disse: eu desconheço a existência de um gabinete paralelo, não teria nem como enumerar as pessoas que participam. Outra mentira, ela atuava no Planalto, a revelia do ministro da Saúde e do chefe da Anvisa. Ambos que denunciaram a tentativa de mudar a bula da cloroquina numa reunião com a presença dela a poucos passos da sala do presidente. Quer dizer, é um negócio assim, é inacreditável isso. Ela também reiterou a defesa do tratamento precoce, eufemismo para prescrição de remédios sem eficácia contra a doença. Enfim, e a Isto É, né, a matéria do Marcos Strecker, fala muito bem em dizer que é a mentira como método. E tinha um movimento político, teve um movimento político, existiu um movimento político no século XX que dizia, né, uma mentira repetida mil vezes vira uma verdade. Vocês sabem que movimento político foi esse? Um movimento que também produziu um genocídio, né? Um movimento que surgiu e se desenvolveu na Alemanha. Pois é, aí está a inspiração para o método dessa gente. É a mentira como uma estratégia, como política de Estado. Não é simplesmente, isso é importante entender, não é simplesmente a mentira como uma tentativa de se proteger. Não. Não é uma tentativa de autopreservação. Muitas pessoas mentem, especialmente políticos, gente que corrupta, porque estão mentindo para evitar serem presos, serem punidos. A mentira tem muitas vezes... Às vezes existe um outro tipo de mentira, que é a mentira que você está se elogiando, né? Tipo Joe Biden dizer que foi preso na África do Sul para ver o Mandela. Mentira totalmente despropositada. Isso daí nunca aconteceu. O pessoal que estava com a delegação com ele disse que ele não foi preso coisíssima nenhuma. Esse tipo de mentira do Biden, que é uma mentira extremamente cabeluda, é uma mentira que a pessoa diz porque quer parecer um porreta, né? Não, eu fui preso querendo ver uma das maiores lideranças do... Né? É isso que o Biden estava mentindo. Mas a Anísia Yamaguchi e boa parte dos bolsonaristas, eles têm um outro nível de mentira. Essa conclusão é realmente importante. Eles mentem como estratégia política para manter a narrativa mentirosa nas mentes dos apoiadores do governo, de forma que a narrativa mentirosa ela é tão bem construída dentro da cabeça dessas pessoas que quando elas escutam a verdade, mesmo que a verdade tenha evidências, mesmo que a verdade tenha relatórios, tenha estudos científicos, caso da cloroquina, tem vários estudos científicos que comprovam a ineficácia, já publicados em revistas do mundo inteiro. Não importa. Para essas pessoas, toda a produção científica do mundo é mentira, e para eles a verdade é o que os líderes que eles gostam, que eles têm afetividade, emoção, dizem para eles, aquilo é a verdade. Então, e é por isso que a desconexão completa com as evidências aconteceu. Porque eles produziram a mentira como estratégia política de governo. Assim como movimentos, tanto na Itália quanto na Alemanha, na primeira metade do século XX, fizeram. De meados ali do século XX, né? Na primeira metade, porque não foi na segunda metade, foi na primeira metade. Mas enfim, é uma coisa realmente deprimente perceber
o dano, não só a perda de vidas, que já por si só seria dano mais do que suficiente para a gente lamentar para sempre, né? Mais de 500 mil pessoas morreram, né? Imagine o que é que isso representa, né? Foram quase 4 milhões de pessoas no mundo que faleceram de Covid. Só no Brasil, 500 mil. Só no Brasil, 500 mil. Olha a população do mundo, olha a população do Brasil. E o caso trágico que nós estamos vivendo. Mas para piorar ainda mais, eles instituíram a política da mentira como método. Como estratégia política, como política de Estado. E é isso que é mais preocupante para o futuro desse país. E nós precisamos urgentemente romper com isso. E era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe vire membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.